Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus. Amém? O amor do nosso Deus não falha, Ele nos ama, Ele é perfeito, né? Ele é o nosso Deus. Glória a Deus que nós temos esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. Quem puder acompanhar, quiser ler, esta noite nós vamos ler Deuteronômio, o capítulo 8. Moisés disse ao povo: tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram rasgadas, e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam ao Senhor seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios, de ribeirões e de fontes, que jorra água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisa e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Amém? Hoje, né, eu estava lendo essa passagem, né, de manhã, primeiro conversando com o pastor, né, a gente falando sobre as permissões de Deus, né, sobre as lutas que às vezes a gente passa, né, e às vezes a gente não entende, mas que só com o passar do tempo é que nós vamos entender. Muitas vezes Deus nos testa de uma maneira que às vezes a gente fala, mas por que eu? Mas por que está acontecendo tudo isso, né? Mas para tudo Deus tem um propósito. Assim como eu acredito que Deus tinha um duplo propósito na vida desse povo. Quando eles peregrinaram pelos 40 anos no deserto, Deus queria tratar com esse povo. Eu acho que primeiro Deus queria tratar com eles sobre a humildade, né? Queria ver até que ponto eles seriam humildes, né? Como que eles seriam, né? Para que eles se voltassem para Deus, que eles se tornassem umas pessoas boas, pessoas humildes. Mas não. Eles reclamavam, eles lamentavam, né? E ainda punham a culpa em Deus, punham a culpa em Moisés. Aí Deus falou, não, eu vou tratar com eles, eu quero ver o que realmente eles têm no coração, o que eles pensam de mim, até que ponto é a sua fé, né? E mais uma vez, Deus viu que o povo não acreditava nele, não tinha fé o suficiente em Deus, né? Deus fez maravilhas no meio daquele povo, Deus fez tantas coisas extraordinárias, e mesmo assim o povo não acreditou, não viu as grandes coisas que Deus fez. E muitas vezes é o que acontece com nós, né? Às vezes Deus está nos empurrando para uma devida situação, para que a gente aprenda, para que a gente veja,
o quanto que Ele está tentando nos fortalecer, o que Ele está tentando nos mostrar. Né? Muitas vezes, Ele permite que tal situação aconteça, para que nós mesmos vejamos que Deus é conosco, que Ele nos fortalece, que Ele nos dá a sabedoria, o entendimento, que Ele nos vai dar a saída para sair daquela situação mais fortalecidos, né? Mais sábios. Mas só que, muitas vezes, a gente não enxerga desse jeito. A gente não aprende com nossos erros, né? Porque eu acredito que o que Deus queria é que esse povo aprendesse, né, com as peregrinações no deserto, que eles se voltassem para Deus. Mas eles, infelizmente, eles não viram dessa maneira, a não ser Josué e Caleb, né? Que eles conseguiram entrar na terra prometida, né? Mesmo Moisés era obediente a Deus, só que teve um momento que ele ficou irado, né, e não conseguiu entrar na terra prometida. Mas Deus tinha um propósito na vida de cada um daquele povo, assim como Deus tem um propósito para as nossas vidas hoje. Basta nós enxergar com coração espiritual, olhar com olhos espirituais o que está acontecendo, não ficar lamentando, não ficar julgando, né? Deus, eu acredito que Deus está, nesse momento, Deus está querendo tratar com essa nação, Deus está querendo tratar com cada um de nós, né? Só que muitos estão vendo de maneira diferente, muitos não enxergam as grandes coisas que Deus já fez por nós, né? Não vê os livramentos, não vê as bênçãos, né? Não vê os milagres que Deus tem feito, né? Deus tem empurrado, tem chacoalhado o povo, mas o povo não quer enxergar, o povo não quer obedecer a Deus. Eles preferem viver na luta, eles preferem acreditar em si mesmos, preferem acreditar no seu dinheiro, preferem acreditar nas suas riquezas, do que acreditar em Deus. Mas aqueles que têm fé, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que aprendem com cada luta, esses vão ser vencedores. Não que as lutas não virão, não que nós não vamos passar por tribulações, sim, nós vamos passar. Mas eu acredito, eu creio que Deus vai nos fazer vencedores, que nós seremos vencedores, nós vamos sofrer, mas nós vamos ser vencedores, porque Deus é conosco. Eu creio que eu já aprendi muito em cada luta, em cada aflição que eu passei, por todos os momentos de lutas que eu passei. Eu creio que Deus tratou comigo, eu creio que Deus me fortaleceu e continua tratando comigo. Eu sei que Ele continua me ensinando. A cada dia eu peço a Ele que Ele me ensine, a cada dia mais, que a cada dia mais eu venha ser mais dependente dEle, que a cada dia mais eu venha ter entendimento da palavra do Senhor, porque essa palavra é viva, essa palavra nos renova, ela nos fortalece. Basta nós abrirmos nossos corações, basta a gente querer, né, e abrir nossos corações, que Deus transforma, Deus muda, né? Deus é Deus, Ele é o Deus do impossível, né? Ele não é o Deus que promete e não faz, Ele não mente, né? E Deus tem promessas maravilhosas para todos nós. Então, cabe a nós, né, se entregar a Ele, clamar a Ele, que coisas boas virão, coisas boas Ele farão por nós, né? Apesar de todas as lutas, de todos os tormentos, todas as aflições que vamos passar, mas nós vamos vencer. Eu creio, porque Deus está ali, Ele vai estar conosco. Quando nós caímos, Ele vai estar ali, de mão estendida, falando: levanta, filho, levanta, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu estou aqui para te sustentar. Eu te levanto, eu te sustento de dia e de noite, eu sou contigo. Então, se entregue ao Senhor, né? Se fortaleça, aproveite esses momentos, né, de angústia, esses momentos de incerteza que nós estamos passando, para nos fortalecer em Deus, porque Ele luta por nós em cada batalha. É no deserto que Ele trabalha por cada um dos seus. Então, vamos agradecer, vamos
louvar, engrandecer o santo nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo o nosso louvor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome do teu amado Filho Jesus, Senhor, que nesses momentos, Senhor, nós estamos aqui para louvar, engrandecer teu santo nome, Pai. Felizes, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, Pai, porque o teu santo e doce Espírito se faz presente neste lugar, Pai, que o Senhor está conosco, o Senhor nos renova a cada manhã, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio nas tuas bênçãos. Eu creio, Senhor, que Tu és o nosso Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos fortalece, Pai. Por isso eu me entrego em Tuas mãos, de corpo e alma e coração, Senhor. E em Tuas mãos eu coloco, Senhor, a minha vida, eu coloco a minha família, Pai. Eu coloco todos os meus entes queridos em Tuas mãos, Pai. Porque eu sei que o Senhor há de nos livrar, o Senhor há de nos sustentar, Senhor. Então seja conosco, seja com o nosso Brasil, Senhor. Seja com esta nação, Pai, que o povo se levante, Senhor, que o povo acorde, que o povo saiba que nós temos um Deus que batalha por nós, que esse povo, Senhor, lute, Pai, lute para vencer, porque sabemos que o Senhor é conosco. Oh Deus santo, Deus poderoso, eu creio, Senhor, que lutas virão, mas o Senhor está na direção, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Então seja conosco, aumente, Senhor, a fé deste povo, Senhor, faça com que esse povo acorde, Senhor, que haja transformação, que haja libertação, Pai. Abençoa, Senhor, as autoridades, abra, Senhor, o coração deste povo, Senhor, dos governantes, Pai. Oh, Senhor, trata com o nosso presidente, Pai. Eu não sei se o que vai acontecer daqui para frente, mas o Senhor sabe, Pai. Então seja com ele, seja com todos nós, que seja feita a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. A nossa vontade é uma, mas eu sei que do Senhor é outra, Senhor. Mas que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Pai. E tenha misericórdia de nós, Senhor. Se assim, como se o Senhor queira, assim como o Senhor acha que deve ser, Pai, derrama sobre nós da Tua graça, da Tua unção. Nós clamamos a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti por um Brasil melhor. Eu clamo a Ti pela paz desse país, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por esta nação, Senhor. Mas que seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, receba nossos louvores, receba nossas adorações, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te adorar. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala no meu coração. Fala através, Senhor, dos louvores, através da palavra, meu Pai. Mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Trata com cada um de nós. Dai renovo, Senhor. Dai renovo físico, espiritual, material. Trata com cada um de nós, Pai. Nós estamos aqui porque nós cremos no Deus vivo. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Por isso estamos aqui para Te adorar, Te louvar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia.
que precisamos de Jesus, tem que dizer isso. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou disponível. Estou disposto. Eu quero. Eu preciso. Eu necessito de Ti, meu Deus. Nós, muitas vezes, precisamos de Jesus, mas nós recorremos a outras coisas. Nós não vamos direto a Ele. Nós não podemos ir direto a Deus, porque Jesus falou que Ele era o intercessor do Pai. Mas nós podemos ir direto a Jesus, então pede a Ele. Se é uma cura que você precisa, pede a Ele. Se é um milagre na sua vida, pede a Ele. Se é paz, pede a Ele. Se é uma vitória, alguma coisa difícil, tudo que é difícil e complicado, coloca na mão do Pai, através de Jesus. Tenha fé, acredite, entregue-se a Ele, é isso que Ele quer. Que você esteja nas mãos de Deus, através de Jesus. Não se deixe enganar, não vá até Deus por outros caminhos, não existe outro caminho. Jesus falou que Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é a água da vida eterna. Não tem engano, a palavra fala tudo, então não se engane. Se você precisa de Deus, use Jesus como porta, como microfone. Usa Jesus, Ele quer, Ele pediu. E o Pai falou, aquele que reconheceu meu filho e amá-lo, eu vou tratar de uma maneira diferente, porque esses também são meus filhos. Não tenha medo, não tenha vergonha. Proclame o nome de Jesus. É o único nome santo. Yeshua, Jesus, Cristo, nosso Senhor. Não importa, mas chame, clame, peça e se entregue a Ele. E Ele vai te dar aquilo que você precisa. Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma noite, né? Hoje é o nosso culto da família. Nós estamos, como todos, né, preocupados com um monte de coisa. Mas como foi dito, né? Não adianta a gente se preocupar. A pastora também orou sobre isso. Tudo está na mão de Deus. É lógico que eu sempre falo isso, né? Está na mão de Deus. Mas Deus sempre, Ele não precisa, mas Ele pede a nossa ajuda. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Jesus falou, Lázaro, eu já te ressuscitei, agora sai. O Lázaro veio sozinho de dentro do túmulo, e ele estava todo enfaixado, ele veio tudo, né? Como se fosse uma múmia andando com as duas perninhas juntas, mas ele veio. Jesus não foi lá e carregou ele no colo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lutar, sim, nós temos que honrar o nome de Jesus. Nós temos que fazer tudo o que é possível para que as coisas funcionem. Mas, quando chega em certos pontos, tem que falar, Jesus, está nas tuas mãos. O médico não pode mais curar. As pessoas não podem mais fazer nada. Não tem mais salvação. O único que pode resolver é Ele. E para a gente clamar, e para a gente orar, nós precisamos fazer um jejum, nós precisamos orar muito, nós precisamos ajoelhar. É isso que é importante. É mostrar para Jesus que aquilo que você precisa é real. E você faz qualquer coisa, você faz tudo para agradá-lo, para que Ele possa te dar aquela cura, aquele conforto. Então faz isso, né? É muito fácil a gente chegar e falar, mas Deus não está do nosso lado, Deus não ouviu nossa oração. É muito fácil fazer isso. Mas será que a nossa oração foi realmente forte? Será que quando você não conseguiu aquilo que queria, foi uma oração de acordo? Será que a sua fé era grande? Né? E nós temos um outro problema, nós temos a vontade de Deus. Às vezes você pede uma cura e Deus necessariamente não vê naquilo uma necessidade. Né? Deus já tem outros planos para aquela pessoa. Então a gente tem que se conformar. Pedir, lutar, orar, jejuar, fazer tudo o que for possível. Mas na hora que vier o resultado, aceitar. Né? Aceitar. Morreu. Não teve jeito, não teve cura. Fazer o quê? Entende? Então nós temos que pedir sim, orar muito, acreditar que vai dar certo sempre, mas se não der, saber que aquilo que aconteceu
né? Se eu não fiz nada para que aquilo acontecesse, foi a vontade de Deus. E quando é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus de verdade, porque tem a vontade permissiva de Deus, quando é a gente que quer fazer porque a gente quer, e tem a vontade de Deus, que é aquela que Ele faz acontecer e acabou. Então nós temos que entender, quando é a vontade de Deus, é a vontade de Deus e pronto. Não houve falcatrua, não houve mentira, não houve um erro médico, por exemplo, né? Para que a pessoa morra. Então foi a vontade de Deus e acabou. Amém. Eu vou falar hoje, está lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo de 5 a 10. Eu quero falar com vocês sobre a purificação, a nossa purificação pelo sangue de Jesus. Essa semana, Deus me colocou muito essa parte do sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder. E domingo, quarta-feira, acho que eu falei sobre isso também, né? Que o sangue de Jesus nos lava, nos redime. E veio essas coisas, essas palavras, e consegui montar alguma coisa aqui. Espero que Deus tenha se agradado e que Ele me ajude a estar falando com vocês isso. Mas antes vamos falar de dízimos e ofertas, rapidinho, né? Só para vocês estar exercendo, né, a sua uma das principais funções que Deus nos dá não é dizimar e ofertar, mas é a gente ajudar o próximo. É a gente se dividir, é a gente fazer coisas que ninguém faz, ninguém quer fazer, né? Existem muitas pessoas aproveitando, tem muitas pessoas que querem o auxílio do governo, por exemplo, né? Para não trabalhar. O cara pega 600 de a mulher não é casada, vai lá, pega mais 600, pega um filho que dá para, vai lá, pega, e no fim ele ganha mais do que quem trabalha, sem trabalhar. É uma vergonha, muitos cristãos fazendo isso. Então nós temos que pensar diferente. Eu tenho um pouquinho, eu vou dar aquele pouquinho, vou dividir, vou ajudar aqueles que realmente precisam. Nós não conseguimos distinguir, porque o joio e o trigo estão juntos, e são muito parecidos. Mas Deus sabe. Então se você estiver pedindo, né, que é necessitado e não é, toma vergonha na cara. Deus está vendo o que você está fazendo. Então cuidado, cuidado. Não caia nas mãos de Deus, que não vale a pena. O peso da mão de Deus é muito forte. Então, deem, colaborem, ajudem. E a gente vai tentar, né, através da oração também, ver aqueles que a gente pode ajudar e ajudar. Porque tem muita gente que realmente não merece. Mas não somos nós que temos que decidir isso. Quem decide isso é o próprio Deus. Nós temos que simplesmente ajudar conforme vai dando, né? Porque também não dá para ajudar muita gente, porque a entrada nossa que é muito pequena. Mas a nossa intenção é essa, é estar ajudando. E principalmente, o mais importante não é dinheiro só, né? Mas é a gente ajudar emocionalmente, a gente dar um ombro para a pessoa chorar, a gente dar a mão para aquela pessoa que está caída, né? Ajudar a pessoa quando está com vícios, confortar uma pessoa que está sofrendo, que está doente, que está de cama. Isso é muito importante. E principalmente, a gente levar a palavra de Deus a todos aqueles que queiram ouvir. E aqueles que não querem ouvir, a gente pelo menos tenta. Se a pessoa falar que não quer ouvir de jeito nenhum, vira as costas e vai embora, né? Fala, Senhor, eu tentei, mas a pessoa não quis. Então é isso que Deus pede de nós, né? É essa oferta que Deus pede. Que a gente cante, que a gente louve, que a gente adore, que a gente entregue dízimos e ofertas, quando a gente tem condição de fazer isso, que a gente se entregue, né, para que Deus possa usar os nossos serviços, o que nós podemos fazer. Então, faça o melhor para Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti nossa oferta e nosso dízimo, que o Senhor possa estar nos abençoando em tudo, Senhor, essa semana, que o Senhor esteja à frente dos nossos negócios, à frente da nossa vida, e que o Senhor possa cuidar, Senhor, de todos, que a gente possa evitar todos os males que possam vir em cima de nós, Senhor, e que a gente possa estar fazendo as coisas certas, em nome de Jesus. Que nós consigamos honrar o Teu nome, Pai. Que a gente não envergonhe o Teu nome, Pai. Nos ajuda a não envergonhar o Teu santo nome, Pai. Que possamos engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Calor aqui. O que é calor assim? É andropausa que chama?
Acho que eu estou na andropausa. Amém. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 5, em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que nós podemos tirar dessa passagem de 1 João, né? E eu vou me ater mais aqui no versículo 7, né, que fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O poder purificador do sangue de Jesus, né, ele é duplo, né? Lá em 1 João, no versículo 1, 7, nós já vimos agora aqui, nesse porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas vocês percebem que o sangue purifica do pecado, mas vocês percebem que existem condições? Né? Porque é muito fácil a gente falar assim, o sangue de Jesus, porque o que nós ouvimos hoje é que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus perdoa tudo, você pode fazer o que você quiser, não precisa se preocupar, que o sangue de Jesus vai limpar. Mas não é bem assim. Que aqui fala assim, se andarmos na luz, o que é andar na luz? É não andar nas trevas, né? E quem anda nas trevas? Quem anda em pecado, né? Quem anda fazendo coisas que não deve fazer, que desagrada a Deus. Então nós temos que, primeira coisa, não andarmos em pecado, né? Nós temos que já, não é que a gente não, porque ele mesmo fala depois que nós somos todos pecadores. Não é questão. O problema do pecado, ele é meio complicado para a gente explicar, né? Porque a própria palavra diz que nós somos todos pecadores e que nós não conseguimos nos livrar dos pecados. Mas o importante que Deus vê em nós é a vontade de não pecar. Isso é andar na luz. Olha que interessante isso, né? É quando você não quer pecar. Eu não quero falar mal dos políticos, mas eu falo. Aí, Deus perdoe, Senhor, não devia ter falado, né? Mas já falou. Então é um pecado que você não quer fazer, mas você faz, né? Tenta mudar sempre, você está sempre tentando se policiar, diminuir, não fazer, mas está fazendo. Então esses pecados, ele não considera que a gente está na escuridão. Qual é o pecado da escuridão? É aquele pecado contínuo, aquele pecado que eu faço premeditado. Eu traio a minha esposa, vou no motel com outra pessoa. Eu estou falando bem grave, isso é bem grave, mas tem outras coisas menores, né? Mas eu faço uma coisa premeditada. Eu vou lá, saio com a vizinha, com não sei quem lá, tal, e vou no motel com ela, tal, faço. Depois volto com uma carne de pau em casa e tudo bem. Isso é um pecado gravíssimo. Eu vou lá, uso droga e venho e bato na minha família toda, né? Arrebento, bato meus filhos, levo as coisas, vendo as coisas baratinhas para comprar droga. Entende? Então, existem pecados, não que existe pecadinho e pecadão, mas existem pecados que são premeditados, que eu faço. Eu sei que eu estou fazendo aquilo, eu sei que eu vou fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. E existem pecados, pô, de repente cai um prego, um tijolo no meu pé, falo um palavrão. É um pecado? Digamos que seja, mas é um pecado involuntário. Você faz porque, sabe? Agora eu vou na empresa, dou um desfalque na empresa e levo dinheiro para mim viajar para o Canadá. É sem querer que eu fiz? Entende? Vocês conseguem entender a diferença? Não existe pecadinho e pecadão, não estou dizendo isso. Mas existem pecados involuntários que são pecados. Existem pecados que eu faço porque eu quero fazer. Eu não quero me livrar daquilo. Eu não me arrependo daquilo. Eu faço porque eu faço. Então esse é andar nas trevas. São as diferenças, né? Então se nós andarmos na luz, e eu creio que nós andamos na luz, apesar de sermos pecadores, não deixamos de ser pecadores, mas nós somos aqueles pecadores que pecam. É porque nós somos sem vergonha mesmo, né? Porque nós podíamos parar de falar mal dos outros, mas nós não conseguimos, né? Mas não é aquela coisa de arruinar a vida dos outros, né? Quando a gente fala alguma coisa, fala meio rápido ali, já viu, não devia ter falado essas coisas aí, né? Já pede perdão, já, né?
Nós temos que melhorar, tá? Deus fala para nós sermos santos como Ele é santo. Então nós temos que nos santificar cada vez mais. Mas a gente não está nas trevas. E como Ele está na luz, e nós também estamos, nós temos comunhão. Aqueles que estão na luz têm comunhão. Vocês percebem isso? Eu não sei se vocês percebem isso. Não tem pessoas que não dá certo com a gente? Né? Tem pessoas que não dá, não bate. Ela defende tudo que eu não defendo, ela pensa tudo que eu não penso, ela quer fazer tudo do jeito que não é do jeito que está. Não é o meu jeito, porque se for o meu jeito, ainda tem uma desculpa. Mas o meu jeito ele tem que ser igual a isso aqui. Né? Qual é a meta disso aqui? Amar um ao outro, não é? Se eu amo um ao outro, o que eu quero fazer? Eu não quero fazer, por exemplo, aborto. Como é que eu vou mandar matar uma criança dentro de um corpo se eu amo um ao outro? Ah, mas foi estupro, não sei o quê, não sei o quê. Se não tiver, existe na lei já, né, uma variante. Se não existir perigo de vida para nenhum dos dois, mesmo que seja para nascer e pegar essa criança e dar para doação. Mas a criança não tem culpa. Mas não adianta você falar isso para quem não entende isso. Não, vai sofrer porque é uma criança, mas já está grávida. Ela já está, tem 10, 12 anos, 13 anos, mas o que vai fazer? Já está. Deixa nascer e depois ver o que faz. Mas não adianta falar. Então, eu defendo esse princípio. O princípio que está aqui é esse. Defender a vida. Não tem aqui. Eu não vi nenhum que fala, pode cometer o assassinato de criança. Não tem. Então, como é que fica? Eu tenho que defender meus princípios dentro da Bíblia. Se eu estou com uma pessoa que ela é contra isso, totalmente contra, e, sabe, não bate. E a gente fala, mas por que será que eu não consigo me dar com aquela pessoa? Por que aquela pessoa é tão chata, tão, sabe, não dá para ficar junto? Sabe por quê? Porque as trevas e a luz não convivem. Mas não vai falar, mas então vou falar com as pessoas. Difícil, né? Eu não posso julgar que a pessoa seja as trevas, mas se nós estamos dizendo que nós somos luz e nós não conseguimos bater com a outra, nós falamos que luz e treva não se convivem, não convive. Então alguma coisa tem, né? E isso é uma realidade, eu sinto isso, vocês também devem sentir isso. Infelizmente, a gente gostaria que todos fossem luz, mas eles gostariam que todos fossem trevas. Entende? A ideia dessas pessoas é que todos sejam trevas, tudo seja... Então... Mas eles não acreditam, eles acham que eles são luz, e nós somos trevas. Né? Então, só que eles não acreditam nisso aqui. A luz deles vem de outra coisa, eles originam-se lá de Karl Marx, Sigmund Freud, eles pegam lá o Platão, é filosofia, não é Bíblia. Nós não olhamos essas coisas. Eu não olho, pelo menos. Né? A minha mira de vida está aqui dentro. Posso não ser santo, maravilhoso, o cara mais perfeito do mundo, mas eu tento mirar nisso aqui. Então é isso que está falando aqui, né? Então quem está nessa situação, que tem comunhão uns com os outros, diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é esse todo pecado? Já purificou de todo pecado. O sangue de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos grandes pecados já foram purificados. Né? Nós já somos puros daqueles pecados. Aí nós precisamos simplesmente que Deus nos perdoe desses pequenos pecados, que não sei, é ruim falar pequenos e grandes, porque não existe, né? Mas desses pecados que não são tão... que a gente faz sem ter vontade de fazer. É um pecado involuntário, digamos assim, né? Entendeu? Então, a primeira parte, então, é a purificação de todo pecado, né? Que nós vimos aqui. Lá em João 1:9, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, diz no versículo 9. A condição para o perdão, para essa limpeza que Deus fez já em nós, é a confissão do pecado. Em outras palavras, é uma confissão pela qual andei nas trevas. É por isso que eu falo sempre, nós temos que aceitar que nós somos pecadores. Hoje nós não somos mais aquele pecador das trevas que nós fomos, mas nós continuamos sendo pecadores. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai para as trevas de novo. É facinho falar, não, uma vez na luz, porque tem muitas essas coisas, né? Não é assim, gente. Você está aqui, ó, cheio de luz, mas se apagar as luzes, acabar a força, nós ficamos nas trevas? Entendeu?
Por que pode apagar a luz? Pode queimar, pode acabar a energia lá fora, pode ser que a conta, nossa, a gente não pague a conta, e eles cortam, a CPF, ele corta tudo. Entende? Tem vários motivos para apagar a luz. É a mesma coisa, nós estamos na luz de Cristo, mas existem vários motivos que podem apagar essa luz, e nós podemos estar nas trevas. Nós não queremos isso, é por isso que nós estamos sempre procurando e buscando estar próximo de Jesus, né? Esse é o perdão dos pecados que tira toda a condenação, né? Essa limpeza, ela ocorre no momento que você se entrega, no momento que você vai para Jesus, que você se converte, né? Quando você se converte, quando você procura Jesus e fala, que nem eu falei no início, né? Você se entrega para Jesus e fala, Jesus, eu estou aqui. Estou aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer, estou começando, eu sou novo convertido, mas estou aqui, faço qualquer coisa. Se cometermos um pecado mais tarde, nós não seremos acusados ou rejeitados, seremos defendidos por Jesus. Você entende? Porque você já entregou a sua vida. Então, a hora que você faz um pecado bobo, que nós fazemos aí, às vezes, né, quase todo dia a gente fala um monte de pecadinho, né, que pecadinho, é duro falar essas palavras, né? Mas um pecado assim, né? Jesus nos justifica. Vocês entendem? Porque nós já somos luz. Então, ele olha e fala, nossa, Daiane, você já vai falar, Deus, perdoa, Senhor. Jesus fala, fica tranquila, filho. Eu já falei para o pai lá que foi... Entende? E vai perdoando. Seremos defendidos por Jesus. Essa é a expiação por nossos pecados, que novamente nos perdoará, se nós confessarmos. Isso é uma das coisas que a gente precisa fazer. Eu fiz uma fofoquinha, falei uma mentira, fiz aquela mentira santa, né, que não devia falar, né? Mas veio na hora do desespero, você fala, se eu falar a verdade, a mulher vai ficar desesperada, então, né? Você vai falar para a mulher que o marido morreu. Aí o cara chega lá e começa a enrolar, né? Então, seu marido está lá assim, sabe? Está no hospital, está meio assim, tá, mas morreu? Não, precisa ver lá. Você sabe que já morreu, mas você não sabe o que você fala. É o tipo da mentira que não devia fazer, mas que na hora você não tem força, às vezes, para falar. E às vezes você falar, a mulher pode desmaiar, pode dar um problema grave, então você acaba não falando. Entende como são... E a gente tem que entender que isso é pecado. Pode não ser uma coisa gravíssima, mas é pecado. Lá em 1 João, capítulo 2, diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus. Está lá em 1 João, capítulo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus pode fazer isso com todo mundo, contanto que tem a condição lá, nós estarmos na luz. E cada vez que nós pecarmos, nós pedimos o perdão. Entendeu? É fácil, né? É fácil nada. É fácil falar. Quero ver fazer isso. O duro é que a gente é muito orgulhoso. Muitos pecados que nós fazemos, a gente fala assim, fiz mesmo, mereceu, devia ter falado mais. Não é assim? A gente devia ser mais humilde, né? Falou uma coisa errada, meu Deus, perdoe, Senhor, a pessoa não merece. Mas eu também sou assim, todos nós somos assim, né? E é por isso que nós precisamos de Jesus. No entanto, a intenção é que não pequemos mais, mas vivamos uma vida completamente vitoriosa. Quem conseguisse não pecar mais... Eu acho que tem pessoas nesse mundo, muito pouca gente, mas que peca muito pouquinho, sabe? Que tem aquele pecadinho bem levinho, aquela coisinha assim que quase en passant. Mas ele está sempre nos pés de Jesus, ele está sempre pedindo perdão. E aquele que peca menos, ele pede mais perdão do que aquele que peca mais, sabia? Eu estou falando de pecar menos, pecar mais, está dando a impressão que... Mas não estou falando de pecadinho e pecadão, estou falando que tem gente que peca o dia inteiro, só fala, né? Coisa errada o dia inteiro, faz mal para os outros e não está nem aí. E tem cara que quase não faz nada, mas uma coisinha que às vezes ele pensa alguma coisa, nossa, devia ter, nossa, perdão, Senhor, já, sabe aquela coisa assim, que eles pecam no pensamento rapidíssimo, ele já está pedindo perdão. Faz como Jó. Jó fazia o sacrifício de madrugada pelos filhos, pelos pecados que os filhos dele podiam cometer durante o dia. Olha como Jó era. Entende? Tem gente que é assim. Ele já ora de antemão, Deus perdoe, Senhor. E nós devíamos fazer isso. De manhã já orar, Senhor, me perdoa todos os pecados que eu vou cometer hoje. Senhor, eu não quero cometer, mas eu sei que eu vou fazer, porque eu sou fraco, e eu queria que o Senhor me desse força para que eu não pecasse mais. Mas se eu pecar, Senhor, já vai me perdoando. Já vai de antemão.
Lá em 1 João 3, fala assim, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Então, nós que conhecemos Jesus, nós não estamos no pecado. Nós passamos pelo pecado. Em alguns momentos nós passamos pelo pecado. Não tem como, é difícil, nós somos fracos. E a vida é dura, nós chegamos em algum momento, o mundo, ele faz tudo para que a gente peque. O mundo a gente fala, né, as pessoas ficam assim, mas o mundo jaz maligno. E o que o diabo quer, gente? Nos afastar de Deus. E como que ele vai fazer para afastar a gente de Deus? Fazer a gente pecar. E como ele faz a gente pecar? Nós somos gananciosos, né? Você abre o site do Wish. É o Wish, né, que fala? Alibaba, ali o quê? Ali Express, né? Você vê aquelas coisas doidas lá, tudo parece barato, mas é tudo em dólar, você multiplica por 5, 6, vai ficar caro, mas você acha que é barato, né? Fala, nossa, que carteira linda, ai, que sapato maravilhoso, né? Shopee. Aí no Shopee você vê um sapato lindo, maravilhoso, você compra e vê um sapatinho assim de boneca, né? R$30 um sapatinho lindo, maravilhoso, quando chega na sua casa é um sapatinho de boneca. Aconteceu muito disso já na Shopee. Mas o mundo seduz a gente. Ele nos seduz. Então ele faz com que a gente ache que tudo é bom, tudo é maravilhoso. Que Deus não está nem aí se a gente pecar. Se pecar mais, pegar menos. Entende? E essas palavras que eu estou falando hoje, ninguém fala. A maioria não fala. E quando fala de um jeito assim que tudo pode. Eu estou mostrando, querendo mostrar que o sangue de Jesus nos lava realmente. Né? Que nós estamos na luz, mas nós precisamos tomar cuidado para não sair da luz. É muito fácil sair da luz. É muito fácil. E a gente às vezes quer sair da luz, porque a luz dá a impressão que ela proíbe a gente. Você percebe que às vezes você não faz... tem gente, sabe, que levanta de madrugada, assim, no escuro, abre a geladeira e come pudim. Que não pode comer. Eu não sei quem faz essas coisas, mas é no escuro que a gente faz essas coisas. No claro não faz. Quando está tudo claro não faz isso, mas quando está escuro, aí vai lá de noite assim, ninguém está escutando. Eu falei outro dia de abrir aquela caixa de bolo, né? Aquela tampa de bolo que você abre e faz puta barulhão de noite, não dá para abrir aquilo lá. Não tem condição de comer bolo de noite. Mas são as coisas assim, de noite, no escuro, a gente faz as coisas e acha que ninguém vai ver. Não é assim? Isso é as trevas. Quando você está nas trevas, você faz qualquer coisa. Você entende? Você faz qualquer coisa e está tudo bem, porque você acha que ninguém... Todo mundo é bobo. Todo mundo é tonto. Só você que é esperto. Então você pode roubar, mentir, fazer falcatrua de tudo quanto é jeito e ninguém vai perceber. Pode ser que a gente, homens, né? Mulheres ali, não percebam mesmo. Mas tem um que está percebendo. E a gente não entende isso. Quando a gente está nas trevas, porque quando a gente está na luz, a gente não consegue fazer. E se fizer por algum desafio, algum desarranjo, a gente fizer na hora, a gente já vê que está errado, já devolve, já pede perdão, não tem condição. A gente não tem condição de fazer isso. É interessante isso, né? Nós não temos condição. Eu posso deixar aqui, por exemplo, se eu pegar R$5.000 e deixar ali em cima, sei lá, aqui na igreja, vamos dizer entre nós aqui, né? Pode ficar ali um mês em cima da igreja. Ninguém, eu tenho certeza que ninguém vai pôr a mão. Pode até pegar para devolver. Né? Viu? Alguém esqueceu aqui? Mas ninguém vai pegar. Entende? Por quê? Porque aqui não tem treva. Agora você vai aqui nesse bar do lado aqui. Deixa R$5 em cima da mesa para você ver o que acontece. Se você põe em cima da mesa e olha assim, quando você olha, cadê os R$5? Já foi. Porque ali moram as trevas. Não é nem para você ter ido lá também, né? Por que você foi lá, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Lá em primeira... Deixa eu ver aqui o nome. 1 João mesmo, no capítulo 3, continua no 7, falando, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus, né? Jesus é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado,
Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma nascemos, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Todo pecado que o homem comete, ele acaba sendo fora do corpo, né? Por isso que a gente fala que comer, beber, no fundo, não é pecado, né? Porque é dentro do corpo, né? Só que acaba gerando coisas para fora também, né? Acaba dando problema no fígado, no intestino, um monte de coisa. Então, acaba sendo a mesma coisa. Portanto, podemos dizer que o nosso corpo está sendo contaminado externamente, porque é possível usar a expressão que é aplicada em Hebreus 10, 22, que fala, né, e o corpo lavado com água limpa. Isso corresponde à parte do agente de limpeza que fluía do lado de Jesus. Em João 19, 34, fala assim: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e saiu o quê? Sangue e água, né? Foi sangue e água. A água que fluía do lado de Jesus era uma parte do sangue, não era água, era sangue mesmo que ficou aguado ali, né? A parte do agente de limpeza designada para a parte da limpeza dupla. Assim como nós, no natural, somos purificados externamente pela água e interiormente pelo sangue. A parte do sangue de Jesus que João chama de água corresponde ao único tipo exterior, a purificação ou perdão dos pecados. Então, o sangue, aquela água, limpa a gente por fora, e o sangue limpa a gente por dentro. É lógico que é uma explicação que a gente acha nos teólogos, né? Pode ser que tenham outras explicações, mas uma maneira de colocar, né? Como saiu sangue e água, então o sangue de Jesus nos lava por dentro, lava nossa alma, nosso espírito, né? Todas as coisas que nós pensamos, e por fora, as doenças, as coisas que nós temos por fora, a água que saiu daquele sangue também, ele nos lava. A segunda parte é uma limpeza interior, né? A outra parte é para a limpeza interior ou santificação, que é um processo que dura por toda a vida. Essa parte é mencionada em 1 João 1, 7 e 8, né? Que fala a mesma coisa, né, que nós falamos lá. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. As pessoas costumam usar o versículo 7 para indicar o perdão dos pecados. Juntamente com o restante do versículo, fica totalmente sem sentido, né? O requisito para essa limpeza é completamente diferente do requisito de participar da primeira limpeza, que é o perdão dos pecados. Então, a primeira limpeza que nós temos que fazer no nosso corpo é o perdão, é pedir perdão pelos nossos pecados, e é o perdão que o primeiro é o perdão que o sangue de Jesus já fez a hora que você entregou para ele, limpou tudo. Depois, esses pecados menores, meio assim, né, os pecados cotidianos, a gente tem que ir se pedindo perdão sempre, e Deus vai nos perdoando, tá? Então, o requisito para essa limpeza é andar na luz, como nós falamos. É muito fácil entender que, se andarmos na luz, não cometeremos pecado e não precisaremos do perdão. Não necessariamente, né? Essa limpeza mencionada em 1 João 7 é que precisamos quando andamos na luz, quando não cometemos pecado. Deve ser necessariamente um tipo diferente de limpeza da mencionada no versículo 9, né? Não é uma purificação do pecado cometido, mas de ser pecador. Uma purificação não de todo o pecado que possamos cometer, mas uma purificação do pecado que habita, que está dentro do corpo. É o pecado que nós herdamos, né? Que nós herdamos de Adão. Esse pecado que está sempre conosco, né? Paulo nos fala em Romanos 7,17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, nós temos, infelizmente, nós queremos melhorar, mas tem um pecado que habita em nós, que é aquele pecado herdado de Adão, de Eva, né? Um pecado de desobediência, um pecado de achar que nós podemos ser mais do que nós somos. E é duro de lidar com isso. O pecado do qual a minha mente não participou, né? Romanos 7,25 fala assim: graças a Deus por Jesus, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Com a minha mente eu quero ser escravo de Deus. Mas o meu corpo, a minha carne, ela quer ser escravo do pecado. Não é assim? O que nós queremos? Dormir, comer, passear, dar risada, descansar. Não é? Jogar bola, ver filme,
sexo, sei lá, coisas desse tipo. Comer bastante, né? Vontade. É isso que nós queremos. Nós não queremos nunca nos sacrificar. Você vê que para fazer uma academia mesmo, que ainda é do corpo, a gente acha difícil. Imagine. Aí fala assim, vamos orar 1 hora de joelho. Ou vamos orar 1 hora sentado, orar. Meia hora, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Acho que Jesus fala para Deus, se vocês orarem meia hora, o senhor dá um jeito no Brasil? Se eles orarem meia hora, dá. E se eles orarem 20 minutos? Dá um jeito. E se orar 15? E se orar 10? E se orar 1 minuto, Senhor? E se orar 10 segundos? É assim que está, né? Porque não consegue achar gente que ora meia hora, nunca. É lógico que tem, sabe? Tem, eu sei que tem. Mas não é uma grande maioria, não. Esse é o pecado pelo qual não conheço lei, o pecado no qual eu caí porque fui tentado. O pecado é que eu fielmente ando na luz, não cometendo pecado. Começo a ver pouco a pouco, o pecado que Paulo chama de obras do corpo. Né? A gente começa a sentir que, por mais que você lute, você continua sendo pecador. Né? E muito... tem uma hora que a gente se sente como Paulo, né? O espinho na carne dele, falou, mas pedir, Deus não tirou esse espinho. Teve motivo? Claro que teve, a gente pode explicar um dia só sobre isso. Mas ele orou por aquilo e não conseguiu aquela mudança. Às vezes nós oramos por alguma coisa, né? Anos e anos, a gente fala, não, mas continue orando. O cara morre, o cara, sei lá, acontece. E não acontece aquilo que ele pediu para Deus. Por que será? Nós vou trazer uma pregação sobre isso. Em Romanos 8,13 fala assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É aquilo que nós já falamos, né? Nós temos que morrer para essa vida, para poder viver a vida de Cristo. Mas como que a gente vai morrer para essa vida? Né? Como? O pecado do qual somos purificados, pela outra parte do agente de limpeza, é o poder da cruz. Né? Em vez de dizer o poder do sangue de Jesus, também podemos dizer o poder da cruz. Um poder procede do fato de que ele foi crucificado por nós, e o outro, menos conhecido, é o poder que procede de ser crucificado pela fé com ele. Nós somos, como Paulo fala, né? Paulo não fala que ele foi crucificado com Jesus? Nós teríamos que ser crucificados com Jesus. O primeiro poder resulta em perdão, o segundo resulta em vitória e santificação. É evidente, com toda a clareza e força desejáveis, como em 1 João 8, que fala, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Andamos na luz e, ao mesmo tempo, sendo humildes e amantes da verdade, veremos, com o passar do tempo, muitos pecados que nunca vimos antes, e dos quais o sangue de Jesus também vai nos purificar. O sangue de Jesus nos limpa de todos os pecados que conseguimos, né? Vai acontecendo. Ver sob uma luz constantemente crescente, à medida que aceitamos o julgamento da luz, matamos as obras do corpo pelo Espírito. Quanto mais a gente aceitar a luz, mais a gente vai matando o pecado. Quanto mais na luz a gente estiver, menos pecado a gente vai ter. E é uma coisa interessante isso, né, gente? A gente não consegue fazer as coisas às claras. As coisas erradas, eu digo, né? Você não consegue. Né? Você acha, estou aqui na frente de tudo isso aqui, o que eu vou fazer de errado aqui? Não tem como, né? Mas se a gente está no banheiro, fechadinho lá, né? Dá vontade de xingar alguém lá, você fala, caramba, que cara assim, já fala lá, ninguém está escutando. É as trevas que faz isso. É quando você se esconde. Por isso que ele fala, quanto mais você estiver na luz, menos pecado você vai fazer. Então nós temos que estar na luz. E quem que é a luz? Jesus. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais perto da luz você estará. Essa purificação, salvação, é santificação, ou crescimento, até aquele que é a cabeça, né? Que é Jesus. É estar equipado para todas as obras do ministério, gente. A gente está preparado para pregar, preparado para cantar, preparado para tocar, preparado para fazer evangelismo, preparado para ir visitar doente, preparado para ir nas casas, preparado para tudo que precisar. Sair na rua, falar de Jesus, onde precisar, eu estou lá. Nós não estamos preparados. A maioria da igreja não está preparada. Tem até um corpo, a igreja,
ministériozinho de 10, 20 ali, igreja grande, igreja pequena tem ministério de 2, 3, mas não tem, é para a igreja estar preparada. Não é para o pastor estar preparado. Todos que estão na igreja fazem parte da igreja, não faz? Todos deviam estar preparados. Estar equipado para todas as obras. Estar preparado para o crescimento na graça e no conhecimento. Por meio disso, adquirimos os tesouros de sabedoria e conhecimento que estão ocultos. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente ler. Eu vejo a pastora lá, a hora que ela está meio tranquila lá, ela senta de manhã, de noite, a hora que é hora, pega a Bíblia e lê. E lê um pedaço e depois ela lê mais outro pedaço, depois ela volta a ler de novo. Isso traz conhecimento. Isso daí enche a pessoa, né? A palavra de Deus, ela é para isso. Ela não é para você ler uma vez e falar, 2 Pedro, já li. Já leu, lê de novo que já leu. Não tem essa de já leu. Lê outra vez. E tem outras coisas, você duvida que você leu tudo, vai lembrar de tudo. Esse é o caminho da cruz, né? O caminho do sacrifício, o caminho do sofrimento, o caminho da morte, o caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho do amor, o caminho da pureza, o caminho da sabedoria, o caminho da vida. Esse é o caminho que nós temos que seguir, né? É o caminho da cruz. Jesus fala, pega a sua cruz, né? E me siga. Essa palavra ninguém fala, porque dói. Eu vou espantar o dizimista da minha igreja. Sabe, eu vou espantar o cara. Então, nós aceitamos. É aquela história. O Valadão, lá como que chama? Lá, o André Valadão. Ele respondeu no Twitter e perguntaram para ele, né? Se na igreja dele podia ir o casal gay. E ele respondeu que não era propício, né? Poder ir até pode, mas não. Falou, se você acha que não é pecado o que você está fazendo, não é interessante você vir, né? Tem lugares que aceitam, bares, gays, tem um monte de lugar que aceita, você pode ir na boa, vão festejar com você. Aqui na igreja não vai ser uma coisa legal. Nossa, até cortaram toda a rede social dele, não sei se ficou sabendo. Cortaram todas, mas não por isso, né? Mas também por isso. Ele não tem mais rede social, cortaram. Bom, isso no Brasil já virou moda, né? Hoje você falou, carecão, Xandão, cortou a rede. Não pode falar nada, né? Falou isso aí, vai meter o pau nele. Ele está errado. É aquilo que eu falei, está aqui dentro. Só que não está só isso. Aqui dentro está os adúlteros, os mentirosos, os ladrões, os roubadores, né? Eles falam, os bêbados, está tudo aqui, né? É que nenhum bêbado vem na igreja e pergunta, viu, pastor, eu posso ir na igreja? Nenhum bêbado perguntou. Só quem fica fazendo essas frescuras são esses caras. São os gays da vida. Porque eles querem causar discórdia. Entende? E não são todos, não. Tem gays que são gays porque, contingência da vida, sei lá, aconteceu. Somos nós que temos que julgar isso. Mas são maravilhosos. São pessoas maravilhosas, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que dá para conversar assim, inteligentíssimas, pessoas que vale a pena você ter amizade com ela. Porque não é porque é gay que você não vai ter amizade. A gente não tem amizade com porcaria. A gente não tem amizade com negro que não presta. Não devia ter amizade. Mas amizade com gay, com negro, com, sei lá, com qualquer um que existir no mundo, não tem importância ter uma amizade com pessoas boas. Então não é porque é gay que você não presta. Aí quando o cara começa a querer causar, né? Aí você já vê que não é boa coisa, não importa. O cara chegar e falar, viu, mas a escola aceita negro? Ué, sabe, quer causar. É o cara que quer causar. A igreja pode entrar se for mulher, pode entrar se for, não sei o que, não tem. Na igreja você pode entrar de qualquer jeito. Mesmo que você seja gay, você pode vir. Negro pode vir. Ladrão pode vir, bêbado pode vir. Para entrar na igreja não tem problema. A igreja não é proibida entrar na igreja. Mas você não vai participar da comunhão. Porque o que é a igreja? A gente também não consegue, né? Porque a igreja virou uma coisa assim que... A igreja é comunhão. O que significa comunhão, gente? É comum união. O que é comum união? É o mesmo pensamento. Não digo em tudo. Não dá para ser todo mundo... Unanimidade é burra. Então não existe unanimidade, mas... Existem temas
polêmicos e principais que nós temos que ter a mesma ideia. Que se você não tem a mesma ideia que comunga aqui na palavra de Deus, então você não está na mesma igreja. Você é um espião aqui dentro. Né? Você está aqui para ficar falando mal. Então nós temos que comungar, é comunhão. Falou na palavra aqui, a palavra comunhão. Nós temos que ter comunhão com a luz, comunhão com Jesus, comunhão com a palavra e comunhão com os irmãos. Se eu não comungo com meus irmãos, como é que eu posso, tá? Você imagina, eu jogando no Corinthians e eu sou Palmeiras. Minha família é Palmeiras, todo mundo Palmeiras, mas eu sou centroavante do Corinthians, eu sou goleiro do Corinthians. Aí joga com o Palmeiras. E eu sou palmeirense roxo, e o Corinthians está ganhando o jogo, e se marcar um gol do Palmeiras, ele fica campeão, e eu sou goleiro. A hora que o cara chutar uma bola lá, eu faço uma mão leve lá e deixo a bola entrar. Eu sou Palmeiras. Né? Fala, não, profissional não faz isso, sei lá. Mas é um negócio errado. O cara que é roxo, que tem... Não devia fazer isso, não devia jogar no outro time. Né? Se o cara não é cristão, se o cara não aceita a palavra, se o cara não concorda com o que a doutrina prega, não fique na igreja. Então por que um gay fica falando que quer ir na igreja se ele não aceita que a palavra está falando? Ele nunca vai aceitar. Então ele pode vir, se ele vier sozinho, por exemplo, né? Mas se vê um casal já é complicado, mas se o cara vem sozinho, ouve a palavra e achar que vale a pena mudar alguma coisa na vida dele, tudo bem. Se ele achar que não vale a pena, então não cause. Simplesmente levanta e vai embora. Não, eu não concordo com isso aí. Tá bom, não é obrigado a concordar. Mas não, eles querem fazer BO, chamar a polícia, você entende? Causar. É isso que a gente é contra. Então esse é o caminho da cruz, é o caminho do sacrifício. Não é fácil ser cristão. A gente acha que é fácil e a gente quer que seja fácil, mas não é fácil. O sangue de Jesus, ele purifica o exterior e o interior da gente. Né? Nós falamos sangue e a água, né? Existe, portanto, um poder de limpeza duplo. A primeira limpeza ocorre quando recebemos pela fé perdão por todos os nossos pecados, através da nossa entrega. A segunda é um processo contínuo pelo qual nós, pela fé, somos limpos de todos os pecados interiores e inconsciente, quando nós reconhecemos que pecamos. Deus, falei uma palavra. Não devia ter falado isso. E o que Deus espera dos seus eleitos, uma vez que cremos e que fomos aspergidos com o sangue, em primeiro lugar, que vivamos em paz e que nunca duvidemos dele. E em segundo, ele quer o seu louvor com o coração agradecido, como lá em Romanos 5,11, né, fala assim, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E já recebemos essa reconciliação. Deus é conosco. Em função disso, devemos sempre nos gloriar diante de Deus, né? Que Ele é conosco, Ele nos perdoa, Ele nos lava de todo pecado, Ele nos ajuda em tudo, Ele nos cura das nossas doenças. Né? Mas o curar é que a gente é muito radical. Né? A gente fala assim, Deus cura. Mas meu irmão morreu de AIDS, de Covid. AIDS. Morreu de Covid. Né? Por que Deus não curou? Gente, você já pensou? A gente tem que entender que existe o tempo das pessoas, existe todo um destino que Deus deu. Pode ser que eu vá viver, minha mãe viveu 92 anos, o meu irmão viveu 62, o meu pai viveu 66, eu estou com 66 agora, pode ser que o ano que vem eu morra, ou esse ano ainda, quem que sabe? Ou pode ser que daqui 20 anos eu vá morrer, ninguém sabe. Aí a hora que morrer, fala, por quê? Porque tinha que morrer. Pode ser um acidente, né? Pode ser um acidente vascular, pode ser sei lá o quê. Qualquer doença, vai vir tanta praga nesse mundo ainda. Né? Já estão prometendo aí, o cara da Microsoft, ela falou que já vai soltar outra Covid da vida aí, né? Outra pandemia. Que eles querem acabar com a gente mesmo, né? Eles acham que tem muita gente no mundo e tá duro para dividir o dinheiro, né? Que eles querem ficar quatrilionários, nem sei como chamam que eles são lá. Eles querem mais dinheiro. E quanto mais gente tem, acaba tirando um pouquinho do dinheiro deles. Então eles querem diminuir um pouco o mundo para só eles ficar com um monte de dinheiro e nós tudo miserável embaixo, né? Mas menos miseráveis, né? Para poder dividir menos, para poder dar as quirelas para nós, que é o que eles querem, dar quirela para o povo, né? Esse é o socialismo, o comunismo. Eu não vou falar disso, pelo amor de Deus. Estou prometendo para mim mesmo que eu não vou falar essas coisas. Eu fico doente para não falar, mas não vou falar. Que o Senhor nos dê tranquilidade, né? Que a gente possa passar por essa
essa tempestade que está acontecendo no Brasil, principalmente, né? No mundo também, porque nós vemos no Peru, tá lá as oscilações todas, nós vemos na China, já explodiu uma bomba, várias bombas, né, a China. Eles quase atacaram a outra China, a Coreia do Sul, né? Quase atacou a Coreia do Norte. Então, está meio bagunçado o negócio lá, né? E agora os xiitas querem que o Brasil deixe de apoiar Israel e comece a apoiar eles. E os xiitas lá são os que estão atacando Israel. Os homens-bomba da vida lá. Então, a política está uma doidice, né? Está tudo virado no avesso. Então, que Deus nos dê sabedoria, tranquilidade e que nós tenhamos fé no Senhor. Como a pastora falou, que a gente saiba discernir as coisas, né? Que a gente consiga fazer, entender qual é a vontade do Senhor. Não a permissiva, mas a verdadeira vontade de Deus. E sendo a vontade dEle, vai dar certo. Pode ser que a gente vá sofrer um pouquinho, pode ser que a gente vá passar dificuldade, mas se a vontade dEle é essa, nós temos que aceitar e ficar quieto. Né? Nós podemos até lutar, fazer tudo o que nós temos que fazer. Mas se a vontade dEle for essa, vai ser o que é e acabou. Não adianta a gente chorar. Então que Deus nos dê essa sabedoria, né, para a gente entender isso. Não é fácil de entender, mas nós temos que ter essa sabedoria para entendermos. Vamos orar então, depois de falar um louvor? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por essa palavra, que nós possamos entender que nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Né, que os pecados graves, quando Jesus verteu seu sangue na cruz, já nos limpou, já nos tirou todas essas coisas ruins, né? E nós podemos ser agora, nós podemos entender que esses pecados nós já não temos. E se nós estamos na luz, nós continuarmos andando na luz, Jesus vai estar intervindo, né, intercedendo por nós perante Deus, e os pecados que nós fazemos cotidianamente serão perdoados em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos louvá-lo agora. Deus, abençoa, Senhor, nossos lares, abençoa nossas famílias, a todos os nossos entes queridos, Pai. Seja conosco, Espírito Santo. E abençoa também, meu Pai, cada pedido de oração aqui colocado, cada vida aqui representada, que o Senhor possa dar graça, dar bênção, a vitória que cada um precisa, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco em Tuas mãos cada vida aqui representada, meu Pai. Que o Senhor abençoa, que o Senhor faça, Senhor, com que essa pessoa cresça, Pai. Que ela cresça em fé, que ela cresça em oração, que ela cresça em esperança, meu Deus. E saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor é conosco, Pai. Que tudo é possível quando nós cremos em Ti, quando nós nos rendemos a Ti, Senhor. Então, Pai, que o Senhor visite essa pessoa nessa noite, Pai. Que ela seja tocada em nome de Jesus. Para a honra e glória, Teu santo e adorado nome. Amém. E graças a Deus. Vamos encerrar nosso culto de hoje, agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito por nós, em todos os sentidos, né? As maiores dificuldades que nós temos, a gente acaba sempre vencendo, né? De algum jeito a gente vai vencendo, vai melhorando. E se não for uma vitória do jeito que a gente espera, acaba sendo uma vitória do jeito que Deus quer. Então é isso que nós precisamos entender, né? É muito difícil falar isso, e é muito difícil. Vocês pensam que é fácil para a gente entender isso? Não é. Mas nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana, né? E que a vontade dEle tem que ser feita. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de profecias, um monte de coisa, do jeito que eu quero, né? O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, porque Jesus, eu tive um sonho, Neymar fazendo o último gol e ficou campeão. E boa, aí o Brasil perde, né? Fica lá em 8º lugar. E aí? Porque a profecia não foi profecia de Deus, foi eu que bolei aquela profecia, eu que quis, era a minha vontade. Nós tivemos tantas profecias agora nesses últimos tempos, nenhuma deu certo, gente. Então, pensa, né? Não é bem assim, a profecia vem de Deus, não pode vir de nós. A profecia que vem do homem, ela não se confirma, tá? Então,
para de ser, né, tão profeta e parem de acreditar tanto em profecia. Nós temos que acreditar mesmo nessa palavra abençoada de Jesus. Então põe a mão no seu coração e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos dias bons e os dias maus que o Senhor fez com que nós, ajudou-nos a transpor todas as dificuldades, Senhor, todos os buracos, os vales, todos os lugares ruins, mas também o Senhor estava conosco nos lugares bons, Senhor, com grandes louvores, com perfumes no ar. O Senhor estava do nosso lado, nas partes boas. Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco. Obrigado por não nos abandonar, apesar de nós sermos tão mesquinhos, Senhor, apesar de nós sermos fracos, porque nós somos a carne, Senhor, nós somos a parte ruim. Nós herdamos de Adão toda essa herança pecaminosa, Senhor. Nos perdoe por sermos tão fracos. O Senhor sabe que nós somos assim. E eu sei que o Senhor nos perdoa, Jesus. Mas nós temos que estar sempre pedindo, sempre implorando, sempre clamando pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Apesar de que o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor mandou o Seu Filho morrer por nós. Obrigado, Senhor. Porque o sangue de Jesus lavou todos os nossos pecados. E agora, Senhor, nós também somos luz junto com Jesus. A luz de Jesus, nós somos como a lua, né? Que a luz do sol reflete na lua. Nós também somos assim. A luz de Jesus reflete em nós. E nós também somos luz. Nós também conseguimos, Senhor. Não temos a luz própria, mas a luz de Jesus brilha em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora eu quero pedir, Senhor, pelo Brasil, Senhor, que haja paz, que não haja guerra civil, que não haja nada de errado, Senhor, que todos consigam entender, que as coisas, a justiça seja feita, Senhor, que se há coisa errada, há coisa por debaixo do pano, que seja descoberto, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja à frente desses comandantes todos, Senhor, e que seja feito de maneira de paz, Senhor, que por pior que seja a situação, qualquer dos lados, Senhor, aceite a derrota e aceite a vitória, Senhor. E que nós possamos viver em paz, que nós tenhamos um país abençoado, Senhor. E que o Senhor esteja conosco nesses 4 próximos anos, não importa quem esteja à frente do Brasil. Nós temos sempre as nossas preferências, nossas ideias, mas nós sabemos que o Senhor é soberano e que a sua ideia é que deve fluir. Obrigado. E abençoe o Brasil, abençoe os brasileiros, Pai. Perdoe aqueles que não sabem, aqueles que ainda continuam falando mal de Deus. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. E nos perdoe pela falta de fé em certos momentos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço também pelos meus irmãos, Pai. Peço pelos meus filhos e peço pelas minhas netas, que o Senhor esteja com todos eles, Senhor. Os nossos colaboradores, os nossos amigos, os amigos que nos amam e aqueles que não nos amam tanto, Senhor, mas que o Senhor possa estar com todos eles, abrindo as portas da prosperidade, da saúde e dando a eles, Senhor, um motivo para viver cada vez melhor, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe essa igreja, a Igreja Agnus, Senhor. Nós teremos um congresso dia 2 de dezembro agora. Abençoe esse congresso, Senhor. Abençoe todos os bispos, apóstolos que estarão lá, que estão comandando, estão fazendo isso funcionar. Abençoe a Igreja Agnus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nunca se afaste dessa igreja. Obrigado por tudo, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Agora nos leve para casa, na Tua bênção, na Tua misericórdia. Que tenhamos uma noite de sono abençoada e uma semana maravilhosa na Tua presença. E que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.